Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, para a gente tentar tirar o atraso, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Nós vamos ler o dia 27 e o dia 28 de agosto. Hoje já é dia 30. Amanhã eu consigo fazer o dia 29 e 30 e na segunda-feira eu chego no dia 31 e dia 1º e aí a gente tira o atraso totalmente. Então vamos lá. Dia 27 de agosto, leitura do dia número 239. A porção do Velho Testamento está em Jó 23:1 a 27:23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura. A mão dele é pesada a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas eu vou para o Oriente. Lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no meu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos do que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem em suas veredas. De manhã
O assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus. Quebram-se como árvores, devoram a estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante, são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria, despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio
quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite, a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Agora a porção do Novo Testamento em 2 Coríntios 1, 12 a 2, 11. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nossos relacionamentos com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tenho entristecido, escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria,
pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Agora a parte de Salmos 41, de 1 a 13, para o mestre de música, Salmo davídico. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Agora a parte de Provérbios 22, 5, 6. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Até aqui. Agora, a leitura do dia 28 de agosto, leitura de número 240, a porção do Velho Testamento está em Jó 28, 1 a 30, 31. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos, em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele que caminha oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habita o entendimento?
O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria, nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está nos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. E por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim, como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras, como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram, mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho.
De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz de giesta era sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem, e agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama, e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza, e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade, e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres, e minha flauta para o som de pranto. Agora a parte do Novo Testamento em 2 Coríntios 2, 12 a 17. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Agora a parte de Salmos 42, de 1 a 11. Para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque ele te esqueceste de mim. Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora a parte de Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 28 de agosto, leitura de número 240. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.